MDB, o partido que conta com 3 ministros na esplanada, né, acionou na Justiça Eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos hoje pela manhã, pelo ato do 1º de maio, né, em que o Lula pediu votos para o Guilherme Boulos e se estremeceu ainda mais essa relação com o PT e o governo. A reportagem é da Carol Rosito. O partido acusou Lula de fazer campanha antecipada ao pedir votos para Guilherme Boulos na eleição em São Paulo. O MDB é o partido do atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes. A sigla também quer que o Ministério Público apure os valores gastos com o evento do Dia do Trabalhador, além do uso da estrutura sindical para promover a candidatura do deputado. Atendendo a outra reclamação feita pelo Partido Novo, a Justiça Eleitoral determinou a remoção do vídeo com a fala de Lula de todas as plataformas digitais. O MDB estuda ainda entrar com uma ação de investigação por abuso de poder político e econômico, que em último caso poderia resultar na cassação do registro de Boulos e na inelegibilidade de Lula. Principal aliado do PT durante os 2 primeiros mandatos de Lula à frente da presidência da República e também durante o primeiro governo de Dilma Rousseff, a relação entre o MDB, o governo e o PT mudou de cenário. Na Câmara dos Deputados, a taxa de adesão dos parlamentares MDBistas à agenda do Executivo em 2023 foi de pouco mais de 55%, patamar muito próximo de outras siglas do Centrão, como o Republicanos, o PP e o União Brasil. Com dificuldade de atrair as bancadas em bloco, o governo tem buscado o apoio individual dos deputados, projeto a projeto. Assim, há parlamentares que acabam concordando menos que outros com as pautas do governo, o que puxa a média para baixo. Clarissa, como explicar essa ação do MDB? De certa maneira, é um partido forte, com 3 ministérios, é um partido que está lá do lado do Lula, inclusive o Renan Filho, né, o ministro do MDB, está nessa reunião com o Rodrigo Pacheco. E aqui hoje, mais ou menos 11 da manhã, o partido pede a condenação do Lula, né? Isso mostra, de certa maneira, uma fragilidade ou dá para separar as coisas? Uma coisa é o MDB nacional, outra coisa é o MDB paulista, dá para fazer essa separação? Eu acho que é uma expressão do fisiologismo que marca a política brasileira, principalmente nesse espectro mais ao centro. Mas a gente tem que lembrar também que neste momento de um ano eleitoral, a gente não tem as campanhas constituídas formalmente. Então, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, vai disputar a eleição com Guilherme Boulos, ali deve polarizar essa disputa, pelo menos na largada, né, o que a gente antevê neste momento. E ele não tem uma campanha sua constituída que possa acionar a Justiça Eleitoral contra o que fez o presidente Lula, que é uma clara infração à lei eleitoral. A única saída é que o seu partido, o MDB, ingresse com uma ação contestando esse movimento. Não tem outra alternativa. Então, a partir do momento em que o presidente Lula assumiu esse risco, que é um risco calculado, segundo todas as informações que eu colhi ali dentro da campanha de Guilherme Boulos, ele sabia que essa seria uma contraofensiva natural vinda do MDB. Então, nesse caso, eu acho que sim, a gente precisa separar o MDB nacional do MDB... É o MDB nacional, né? Mas o MDB nacional do MDB que hoje serve de base da pré-campanha de Ricardo Nunes. Mas a gente tem que lembrar o que é o MDB, né? O MDB é um zilhão de partidos dentro de um partido só. Não há ali, quando a gente olha, a mesma coisa do que esperar que um partido no Estado vá necessariamente seguir a orientação do partido nacionalmente. Um partido com a complexidade e o tamanho do MDB não consegue, por exemplo, entrar numa eleição presidencial em que o apoio a um determinado candidato ao Palácio do Planalto seja reproduzido nos seus estados. Vale a mesma coisa para esse caso, mas eu acho que nessa situação específica a chave está no fato de as campanhas não estarem formalmente constituídas. Agora, interessante essa coisa dos muitos MDBs, esses partidos de centro, eles acabaram tendo são vários partidos dentro de vários partidos, né? O MDB não é o tamanho que era há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. É um partido médio, assim como os outros partidos médios também tem várias configurações, tem lulista, bolsonarista, e a gente preparou uma tela, na verdade a tela que a gente mostrou na reportagem, a Fernanda Menzer, nossa editora, já está colocando ali, que mostra, acho interessantíssimo isso, é um levantamento dos nossos amigos da Quest, a partir das votações nominais
Na Câmara, olha que interessante, né? Os partidos à esquerda são os mais fiéis, os mais aliados, os que mais votam com o governo, né? O PT, obviamente, 85%. A hora que a gente entra nos partidos médios, PSD do Gilberto Kassab, o Republicanos, todos com ministérios, MDB, PP, olha só, a taxa de fidelidade desses partidos ao governo que eles têm ministérios, mais de um ministério, vai lá para 60%, 55%, o próprio MDB 55%, e União Brasil 46%. Até o PSDB com seus 13, 11 deputados, né, Clarice? 11 deputados federais, é mais fiel ao governo do que o União Brasil, que tem 3 grandes ministérios, um deles, inclusive, um ministério com bilhões ali para distribuir, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, do ministro Valdez Góes, sem falar do Ministério do Turismo, que também é um pagador de emendas clássico. Mas Leonardo Barreto, que é cientista político da UNB e também é planilheiro de política, explica para a gente esse fenômeno que os números nos trazem aí a partir dos nossos amigos da Quest. Olha, Caio, muito provavelmente isso está refletindo uma mudança estrutural na relação entre executivo e legislativo, que foi a questão das emendas, né? Antes, um deputado campeão de liberação de emendas, ele liberava 6 milhões de reais no ano. Hoje, qualquer parlamentar, independente se vota com o governo, se vota sem o governo, ele libera mais de 30 milhões. Para a gente ter uma ideia, uma noção, ano passado, um deputado tinha mais recurso para liberar do que o Ministério do Turismo para poder executar obras. Então, isso deu uma autonomia, né, para os parlamentares decidirem de acordo com as suas próprias agendas, né, com as suas próprias preferências. E lembrando que, se a gente voltar atrás e pegar o mapa de distribuição de votos da eleição presidencial, a gente vai ver que existe uma diferença regional muito acentuada. Então, por exemplo, parlamentares do MDB da região sul, né, do PSD da região sul, ou então da região centro-oeste, muitos deles foram eleitos, né, com uma carga bolsonarista muito forte. E com uma vigilância das redes sociais, muitos não podem fazer simplesmente transigir para o lado do governo depois de uma campanha de muita crítica ao PT. Então, essa combinação de variáveis explica hoje esse Congresso indolente, né, independente em relação ao governo federal, como a gente nunca viu, a ponto, né, da gente ter transformado o presidencialismo de coalizão, que muitos também chamavam de cooptação, para um presidencialismo de competição, né, onde o Congresso e o Executivo hoje brigam pelo orçamento e brigam para ver quem vai entregar mais. Daniel, o governo tem essa percepção de uma aliança ocasional que pode, em permanente estado de instabilidade política? É isso, mas eu não definiria como ocasional. O que acontece é mais ou menos o seguinte: esses partidos são muito fracionados dentro deles próprios. Vamos pegar ali o caso, por exemplo, do União Brasil. Você citou, tem 3 ministérios, muito bem. É um partido dividido em 3 alas. Você tem uma ala de parlamentares que se elegeram com um discurso próximo de Lula, tem 1/3 dos deputados do União Brasil que se elegeu na esteira do bolsonarismo e tem 1/3 de deputados que corre para lá, corre para cá, é muito mais suscetível, digamos, a quem agrada mais no momento. Agora, independentemente da característica de cada parte de um partido, os parlamentares, como disse o Leonardo, não dependem mais cada parlamentar não depende mais do presidente da República para executar suas emendas, não depende mais, desde o fim do orçamento secreto das emendas RP9, sequer do presidente da Câmara, e tem uma agenda de autonomia muito maior do que tinha antes. E o Congresso não vai ceder. Isso é um caminho sem volta. O Congresso não tem nenhum estímulo para voltar atrás nisso. Agora, o que existe hoje, eu percebo, é muito um discurso entre esses partidos supostamente da base, que são da base peronomútil, que é basicamente o seguinte: nós não votaremos pautas ideológicas. Esse é o discurso padrão. A questão é qual é o escopo de pautas ideológicas. Quando você fala
sei lá, o governo modificou ali as regras do saneamento básico por meio de decretos. Isso é pauta ideológica? Ah, é ideológica, porque é mais estatizante. Marco temporal é pauta ideológica? Ah, é pauta ideológica. Então, o que pode ser catalogado na visão dos deputados e senadores como pauta ideológica também se ampliou demais. E é isso que causa problemas para o governo. O que não é pauta ideológica definitivamente? Em essência, a agenda econômica. Essa agenda econômica que prosperou em 2023. Em 2024, aí o papo é outro, né? Todo mundo acha que já entregou, no Congresso já entregou bastante em 2023, é hora de pensar em eleição, é hora de acelerar gasto, ninguém quer fazer aquele esforço que fez em 2023. Ô Clarice, então pelo que o Daniel coloca, e o Leonardo também, essa liberação em um dia de 4,9 bilhões de reais em emendas e ao longo do ano em 14 bilhões de reais em emendas, não necessariamente resolve a vida do governo. Eu acho que está bem claro desde o começo do governo que não resolve, né? Porque o governo tem tentado utilizar essa dinâmica da liberação de emendas como uma espécie de substituto para todos os instrumentos nada republicanos que foram usados no passado. Então, a gente remete aí aos primeiros governos petistas, a gente teve escândalo do mensalão, a gente teve petrolão, depois a gente teve sob Bolsonaro orçamento secreto e agora o Lula tenta ali encontrar uma dinâmica de relacionamento com o Congresso Nacional onde não existe uma moeda de troca ilegítima por baixo do pano, né? Ou pelo menos não evidente que a gente consiga observar. Nesse momento, ele tem que passar pela negociação com o Congresso, a negociação de fato. Então, não há um toma lá da cá tão fácil, né? O mecanismo é outro. E o mecanismo exige mais do governo em termos de articulação política. Isso está muito evidente na relação que se estabeleceu com a cúpula do Congresso Nacional, principalmente com a Câmara dos Deputados, onde há uma maioria ali mais centro-direita bastante consolidada, uma dificuldade maior do governo em tentar fazer uma coesão ali das forças políticas, como você bem trouxe naquela arte, mesmo dos partidos que têm assento no Ministério. A gente cobriu os primeiros governos do presidente Lula. Quando que a gente ia imaginar que um partido com um ministro sentado numa cadeira de ministro, não uma, duas, 3 cadeiras de ministro, não vota com o governo? Não, o dado do PSDB ali é sensacional, né? Eu ainda achei naquela arte que da hora que a gente passa ali do Republicanos em diante, eu achei tudo muito alto, aquela fidelidade. Eu esperava menos. É impressionante, né? O PSDB é mais fiel ao governo que a União Brasil, que tem o Ministério do Turismo, super pagador de emenda, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, super pagador de emenda. O outro ministério do União Brasil é o Ministério das Comunicações, não é tradicionalmente um ministério politiqueiro, né? Que você faz política. Que deu tanta dor de cabeça ali já e o presidente não consegue trocar o ministro. Sim, exatamente. Léo, para finalizar esse bloco, antes da gente ir para o intervalo, o diagnóstico está bem claro, né? A gente coloca, os analistas políticos colocam isso. O governo tem o diagnóstico também, mas parece que não consegue destravar essa relação. Não adianta liberar a emenda apenas, né? O governo sabe o que precisa ser feito, por que não faz? Eu acho que o governo, por um momento, ali no início do ano passado, ele achou que ele ia conseguir, por meio de sedução de deputados, né, de atração, que ele conseguiria reeditar um modelo antigo. Esse ano está bem claro que o governo desistiu, né? E apelar ao Supremo Tribunal Federal, no caso das exonerações, eu acho que é a prova máxima desse processo. O que eu acho é que o governo vai tirar o pé das agendas desse ano, né? Acho que essa questão da desoneração, enfim, aí tem outras questões do setor elétrico, ainda as questões regulatórias, mas vai tentar diminuir o máximo possível a necessidade de ir ao Congresso e vai esperar a eleição dos próximos presidentes da Câmara e do Senado, né? Porque no atual arranjo, eu acho que o governo já não alimenta nenhuma expectativa, especialmente na Câmara. A manutenção do ministro de Secretaria de Relações Institucionais e o controle que ele faz das emendas é uma maneira de tentar minar a liderança do Arthur Lira dentro da Câmara, tentar estimular candidaturas diferentes, enfim, eu acho muito difícil o governo não entrar nessa sucessão.
né, e esperar para ver se 2025 reserva uma configuração melhor. Por enquanto, a gente vai andar de lado, na melhor das hipóteses, nessa relação do executivo com o legislativo. Ô, Léo, mas dependendo da dosagem da entrada do governo, para tentar mudar os players, pode ter um risco alto, porque pode ganhar justamente quem o governo não apoiar. Agora, a jogada já está sendo feita, né? Esse desafio, né, de manter o ministro por teimosia, críticas públicas ao MDB, estimulando o Baleia Rossi, que é um moderado, né, a fazer críticas diretas ao presidente. Enfim, essa judicialização, as apostas elas estão feitas. O governo ainda tem uma caneta que é muito, muito poderosa, ele vai tentar negociar pouco a pouco, e eu não tenho dúvida que, se ele vê uma oportunidade de fazer uma jogada com chances de sucesso, especialmente na Câmara, né? O Senado a coisa está um pouco mais desenhada, mas especialmente na Câmara, mesmo com os traumas do passado, é possível que ele faça essa aposta.